Em 2013, eu vivi a pior crise da minha vida. E o que eu achei que era o fim, na verdade, foi o início de uma nova história. Eu sou a Thaís Souza e eu nasci em Jaguaquara, no interior da Bahia. Lá eu tive a infância muito feliz. Nós podíamos correr pela rua descalços e eu sempre fui uma criança muito sonhadora. Eu me lembro que a minha mãe, naquela época, comprava uns discos de vinil com histórias e ela também gostava de ler muito para nós. E eu ficava viajando nas histórias dos contos de fadas e das princesas. E um dos meus sonhos era conhecer um castelo de verdade. O tempo foi passando e quando eu era adolescente, aos 14 anos, meu pai e os meus tios foram fazer uma viagem lá para o Pará. E lá eles descobriram uma oportunidade. Quando eles retornaram dessa viagem, eles simplesmente disseram que nós íamos mudar de estado. Imagine, foi um choque para todo mundo. As pessoas da cidade que nos conheciam falaram para eles: vocês estão loucos? Como é que vocês vão trocar o certo que vocês já têm aqui, uma vida tão estabilizada, pelo novo que vocês nem conhecem? Mas aquela escolha deles e aquela escolha do meu pai me transformou na pessoa que eu sou hoje. Aos 14 anos eu me mudei para lá e para mim foi muito desafiador. Eu estava acostumada, eu tinha os meus amigos e de repente tudo novo. E ainda um detalhe, eu fui estudar numa outra cidade longe dos meus pais. Foram mudanças muito drásticas. E eu estudei ali durante um ano, mas não me adaptei muito bem. Então, ao final do ano, eu cheguei para os meus pais e falei: deixa eu ir embora para casa da minha avó materna, que também era no interior da Bahia. E eles deixaram. Então eu fui. Só que naquela época, quem podia ir estudar na capital, fazer o último ano, tinha mais oportunidades. E assim, eu estudei um ano nesse interior e no meu último ano do colegial, fui para a capital, para a casa da minha avó paterna. Imagina só, para um adolescente, 3 anos, 3 mudanças, cidades diferentes. Mas o que eu vejo que tudo isso me deixou uma pessoa mais desenrolada. Eu conseguia me adaptar às mudanças. Então, aquela menina sonhadora, que sempre tinha tudo muito planejadinho, tinha uma convicção. Queria estudar, queria se formar, se casar e viver felizes para sempre. Até então, estava indo tudo como planejado. Eu estava praticamente no último ano de faculdade quando eu conheci uma pessoa que foi muito especial na minha vida e nós nos casamos. Em 2009, eu já estava formada, casada, vivendo meu conto de fadas e de repente algo veio, outra crise. Eu era funcionária de uma das maiores instituições financeiras do país. Estava com uma carreira muito promissora, mas de repente veio uma crise emocional. Eu tive o que foi diagnosticado transtorno de ansiedade. Pelo contexto do meu trabalho, eu sempre fui muito dedicada e tudo aquilo me gerou essa patologia. Naquele momento, eu precisei me afastar do meu trabalho que eu tanto amava. Então, fazendo todo o procedimento que foi estabelecido, eu resolvi fazer uma outra decisão no início de 2010, que me chamaram de louca. Como você vai deixar um trabalho com tanta estabilidade, uma carreira promissora pelo duvidoso? Mas naquele momento algo era muito importante para mim. Eu precisava pensar na minha saúde. Foram meses que não foram fáceis, mas nesse tempo que eu fiquei afastada do banco antes de tomar a decisão de sair, eu passei a uma busca muito intensa. Eu passei a buscar a minha espiritualidade e foi isso que me sustentou. Então eu saí do banco, resolvi empreender. Fui abrir uma empresa e 3 anos depois, em 2013, mais uma mudança radical.
veio a falência da empresa e, junto com a falência da empresa, também o término do casamento. Naquele momento, 2013, o meu castelo caiu. Só que algo não foi destruído. Eu tinha o meu alicerce. O meu alicerce era a minha família e a minha fé. Mais uma vez, outra mudança. Eu vim morar em Luiz Eduardo Magalhães, que é onde eu moro até hoje. Quando eu retornei para a casa dos meus pais em 2013, numa conversa, ele e a minha mãe, o meu pai me falou algo que eu jamais vou esquecer. Ele falou para mim: filha, amanhã a sua vida recomeça. Então ali começou o meu processo de transformação. Naquele momento eu estava me sentindo a pior mulher da face da terra. Eu estava me sentindo destruída financeiramente, emocionalmente, sentimentalmente. E eu não via como que eu ia reescrever minha história. Mas isso foi possível. E ali começou a minha jornada de transformação. Foram muitos anos, foi um processo. E geralmente as pessoas passam muitas crises na vida, mas elas não querem passar o processo. Mas é o processo que nos torna mais fortes. Então foi nessa busca, na busca do autoconhecimento, na busca da cura interior, que eu fui me transformando. Em 2017, eu conheci uma empresa e ingressei nela, uma empresa que trabalhava com treinamentos de desenvolvimento pessoal e profissional. Ali eu vejo que Deus me colocou naquele lugar para continuar o meu processo de lapidação. Ali Ele estava me ensinando e me mostrando qual era o meu propósito de vida. Eu trabalhava nessa empresa e eu me redescobri como profissional. Eu me redescobri como pessoa. E eu estava muito feliz. Só que tinha algo que me deixava muito incomodada. Eu não conseguia ter uma boa relação com o dinheiro. E aquilo começou a me incomodar muito. Afinal de contas, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. E eu nunca conseguia juntar dinheiro. E isso estava me incomodando muito. Então, em dezembro de 2018, surgiu a oportunidade de fazer uma imersão chamada Transformação Financeira. Eu queria entender quais eram as minhas crenças limitantes. Por que eu não conseguia me relacionar bem com dinheiro? Então, eu fui para São Paulo fazer essa imersão. E lá, eu descobri que eu precisava entender mais. Eu sempre tive uma sede muito grande por conhecimento, por desenvolvimento. Então eu resolvi ficar lá. Ao invés de só fazer aquela imersão, eu resolvi ficar para fazer uma formação em coach financeiro. E foi através dessa formação que mais mudanças começaram a acontecer na minha vida. Eu retornei para Luiz Eduardo e no iníciozinho de 2019, quando eu precisava fazer o meu trabalho de conclusão da formação, eu descobri o que pulsava o meu coração. Eu descobri que uma das minhas maiores paixões era desenvolver pessoas. Eu descobri o meu propósito de vida. Eu descobri que eu precisava transmitir isso para outras pessoas. Que assim como eu consegui me transformar, consegui reescrever a minha história, outras pessoas também podiam. Então, em maio de 2019, outra mudança na minha vida. Eu decidi deixar aquela empresa que eu tanto amava, fazer aquela escolha muito difícil, porque os meus diretores foram como anjos na minha vida. Eles me ajudaram muito no meu processo de transição. Mas eu resolvi fazer essa escolha, porque eu acreditava, dentro de mim, eu acreditava que essa era a melhor escolha. E hoje, maio de 2020, eu resolvi compartilhar a minha história. Nesse momento que nós estamos vivendo uma crise mundial, um momento de tantas incertezas e de tanta transformação, eu decidi compartilhar a minha história para falar que crises nós sempre vamos ter nas nossas vidas, mas o que vai nos diferenciar e o que vai mudar
são as nossas atitudes diante da crise. E eu sei que é muito desafiador tudo que nós estamos vivendo. É muito triste. Nós não sabemos onde nós vamos estar daqui a um ano. Eu não sei como eu vou estar daqui a um ano, mas uma coisa eu tenho certeza. A minha escolha diária é focar naquilo que me traz esperança, é focar naquilo que me traz alegria. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que fala que Jesus ele veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. E é isso que eu tenho buscado na minha vida. Hoje eu falo sobre prosperidade, hoje eu falo de abundância. E na minha concepção é muito mais do que só ter dinheiro na conta. A nossa relação com o dinheiro é totalmente emocional. Então eu preciso estar bem interiormente para que exteriormente eu consiga usar o meu dinheiro com propósito e eu consiga desfrutar daquilo que essa ferramenta tão poderosa pode nos proporcionar. Então eu quero deixar essa mensagem para você e eu quero te encorajar. Independente da crise que você esteja vivendo hoje, você pode sim reescrever a sua história. E creia que você foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe para você viver um lindo propósito. Então creia que você é muito precioso, veio a esta terra para um lindo propósito. Então descubra isso, reescreva a sua história. Você pode reescrever sua história e viver uma vida abundante. Para isso que nós fomos criados. Uma das coisas que foi fundamental no meu processo de transformação e na minha escolha, na minha tomada de decisão, da minha transição profissional para viver o meu propósito, foram todos os treinamentos, imersões e mentorias que eu fiz. E hoje, se você está vivendo um momento de transição, se você está um pouco perdido, sem saber o que fazer, ou se você quer alavancar a sua carreira, melhorar a sua performance, eu posso te ajudar. Eu trabalho tanto com processos de coaching individual, mentoria e análise de perfil comportamental. Se você acredita que esse vídeo também fez sentido para você, então curte ele, compartilha e se inscreve no canal.